falar aí sobre um dente que costuma incomodar aí um pouquinho as pessoas. O famoso siso aí, ou dente do juízo. Eu recebo aqui o cirurgião dentista Carlos Cordeiro. Muito bom dia. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado. Eu não conhecia como dente do juízo, Carlos. Sim, dentro do juízo porque ele surge por volta dos 18 anos. Então é aquela fase que a pessoa está entrando na vida adulta. Ah, entendi. Então o dente chega e o pessoal fala, porque você está tomando juízo. Legal, faz sentido, né? Sim, total. Faz sentido. Então vamos falar alguns mitos e verdades sobre o famoso dente do juízo. Sim. E você pode aqui tirar suas dúvidas, manda suas perguntas para cá, o WhatsApp tá aqui, são 10h40 da manhã, aproveita, 319-8402-9756, manda por escrito, viu? Coloca o seu nome, o nome da sua cidade. Todo mundo possui os 4 sisos, isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Não Olha! é todo mundo que possui, não. Na verdade, são raros os casos que as pessoas têm os 4 sisos. Eu tenho os 4. É uma raridade, E parabéns. eles estão aqui na minha boca. Sim, e muitas pessoas também têm os 4 sisos, mas não tem espaço na boca para eles. É dificuldade. Porque, como eu já disse que o dente siso ele nasce na fase adulta, fora da fase de crescimento, às vezes não sobrou espaço para eles nascerem. Sim. Então eles vão nascer tortos e às vezes nem vão nascer. A pessoa pode ter um dente siso só? Pode ter um, pode ter 2 ou Pode nenhum. ter um aqui, pode... Pode, Não mas é. também tem gente que tem mais de 4. Sério? Sim, existem raros casos que a pessoa tem dentes supranumerários, tem aí o quarto Mas aí ele molar. nasce o quê? Gengiva? Vem em cima? Não, dificilmente Ainda cabe? nascem, dificilmente nascem. Aí tem que fazer uma cirurgia para remoção desse dente. É mito ou é verdade que os dentes sisos são responsáveis por entortar aí os outros dentes? Olha, muita gente acha que é verdade, mas é mito, né? Os dentes são estruturas muito fortes na boca, né? Eles são feitos para aguentar a carga mastigatória da gente, né? Sim. Então, um dente só, um siso, ele não consegue empurrar todos os dentes. Quando o dente siso está nascendo mal posicionado e encosta no dente à frente dele, o mais comum é que ocorra uma cavidade nesse dente na frente, né? Do aperto ali do siso, haja uma reabsorção no dente vizinho, aí a pessoa acaba tendo que retirar o siso e o dente vizinho. Então, é um prejuízo dobrado. Uma pergunta, né, Ayo? A vida como ela é. Eu tenho os 4. Eu usei aparelho. Sim. E eles voltaram todas as vezes, porque eu não quis tirar. Então, até na época, rolou um pouquinho de desgaste para poder alinhar. Sim. No meu caso, eu uso aparelho móvel todas as noites. Se eu ficar 3 dias sem aparelho, o meu dente móvel. Eles voltam. Sim. Mas eu tenho os 4, os 2 em cima e os 2 embaixo. Sim, mas isso não está relacionado com o siso, não. Né? Os dentes são estruturas que se movem naturalmente dentro da boca. Sim. E até pelas forças oclusais que são exercidas, né? O dente da gente, diariamente ele muda de posição um pouquinho. Isso pode acontecer? Isso é normal, isso pode acontecer sim. Estou aprendendo aqui. Uma pergunta, é possível remover os 4 sisos de uma vez? Isso é mito ou é verdade? É verdade, pode. Misericórdia, os 4, mas aí vai dar anestesia, a pessoa fica toda anestesiada, Sim, não é? Depende muito da habilidade do profissional. Sim. E da boa vontade do paciente. Porque geralmente no meu consultório eu gosto de remover 2 de um lado, Sim. O paciente passa a semana alimentando do outro. Na outra semana eu retiro os pontos e faço a cirurgia dos 2 sisos do outro lado. Porque eu a acho mais anestesia, confortável. ela pega metade, não é? Metade, sim. Então, acaba que você tira primeiro, por exemplo, um lado, depois... E depois, na outra semana, o outro lado. Tem até uma pergunta aqui, coloca do Rio de Janeiro, Célia Freitas, de Angra dos Reis. Deus abençoe, querida. Tenho 57 anos, meu dente siso nunca nasceu. Isso é normal? É normal. O que eu aconselho é fazer uma tomografia ou uma panorâmica, né, um exame radiográfico, para a gente avaliar como que está esse siso. Quando o siso está incluso e ele está saudável, não tem problema nenhum, também não é indicada a extração. Né? A gente faz a extração quando ali está formando um cisto, alguma coisa fora da normalidade. Né? Então a gente tira. Muitas vezes o siso está incluso, está muito próximo do nervo e também não está causando problema, a gente opta até não tirar. Porque o risco da cirurgia é maior do que o benefício de remover o dente incluso, que não está causando problema. Dente siso é necessário?
É um dente assim, meio que desnecessário, que precisa de ter. Ou ele tem um porquê? Sim, o que aconteceu durante a evolução nossa é que o ser humano ele tinha a face muito grande e o crânio muito pequeno. A gente pega os fósseis, né? O que aconteceu agora é o contrário. O homem foi se tornando um ser mais inteligente, que aumentou o tamanho do crânio e diminuiu o tamanho da face. Então, nesse processo de adaptação, algumas pessoas já estão vindo sem o siso, né? Mas algumas ainda têm o siso e não têm o espaço, justamente por essa modificação natural do ser humano. Olha que interessante. O dente ciso que ainda não nasceu, não pode adquirir cárie? Sim ou não? Mito ou verdade? Olha, ele não pode. Não nasceu, então não adquire cárie? Não, é mito. Porque se ele aparece uma pontinha do siso ali, ele já está em meio bucal. Né? Então ali ele já está susceptível à ação de bactérias, a acúmulo de placa. Então essa placa entra na gengiva e a pessoa não consegue escovar quando o dente está semi-incluso, né? Então acaba que ele pode cariar assim e até a pessoa sem ver. Então explica pra gente o que é o dente incluso, porque até quando vai retirar um dente incluso dá um trabalhinho, não dá? É verdade, é uma cirurgia bastante técnica. O dente incluso é quando ele está totalmente debaixo da gengiva ou ainda dentro do osso mandibular ou maxilar. Sim, sim. Né? Um dente semi-incluso é quando ele começou a aparecer algumas pontinhas do dente ali, mas não acabou de nascer por falta de espaço. Né? Então são essas duas situações, o incluso e o semi-incluso. Entendi, aprendendo aqui sobre o dente do juízo, gente. É o dente ciso aí. A partir dos 18 anos que ele começa a surgir, normalmente demora quanto tempo para poder ele nascer? A gente considera normal o nascimento do siso entre os 17 aos 21 anos. Sim. Né? É claro que dentro da biologia humana isso pode variar, mas o padrão é dentro dos 17 e 21 anos. Preciso redobrar os cuidados caso não tenha que extrair os sisos? É mito ou é verdade? É verdade, precisa sim. Porque como são os últimos dentes, né, a gente já tem uma dificuldade maior de escovar, de passar fio. E muita gente não sabe, mas na parte de trás do siso, mesmo não tendo um dente atrás dele, a gente precisa passar o fio dental na face posterior do siso. Porque ali acumula placa e é muito difícil que a escova faça a curva para escovar. Sim. Então a gente precisa sim redobrar o cuidado com a higiene do siso. Tem um comentário aqui, bom dia. Meus sisos nasceram e eu nem percebi, os 4. Isso também pode acontecer? Pode acontecer. A pessoa às vezes nem perceber eles nascerem. Sim, pode acontecer, porque se tiver o espaço vai acontecer num processo fisiológico, um processo normal de erupção do dente. Né? A dor vem porque quando não tem o espaço para o dente nascer, ele vai fazer uma força, ele vai tentar sair de alguma forma, né? Sim. Então aquilo vai causar inflamações na gengiva, essa gengiva vai inchar, a pessoa vai mastigar em cima dessa gengiva inchada. Mas quando o processo ocorre naturalmente, ele é muito tranquilo. Tem uma pergunta aqui, você pode mandar a sua pergunta. Essa é da Damares. Bom dia, querida. Deus abençoe. Tenho 30 anos, ela é de Poços de Caldas, Minas Gerais. Diz o seguinte, tenho também os 4 sisos, mas um deles está levando um tempão para nascer. Ele apontou aquela dor, depois parou e começou a sair de novo, depois de um tempão. E aquela dor novamente e parou. Está faltando mais um pouco para terminar de sair tudo, mas está levando quase um ano para terminar de sair esse dente. Isso é normal? Pode acontecer sim, né? Mas a gente precisa avaliar a causa, né, do que está acontecendo ali. Sim. Mas esse processo de dor que ela está sentindo do dente num processo de erupção, a gente chama de pericoronarite. Porque o dente fica ali meio dente, meio coberto de gengiva, então a placa entra ali por baixo da gengiva. Sim. E dá uma inflamação em volta da coroa do dente, né? Por isso o nome pericoronarite, né? Inflamação em volta da coroa. É um quadro muito comum, né? E a erupção de um dente como o siso, realmente ela leva um tempo. Né? Ela é uma não é tão rápido não quanto é tão rápido. Um outro dente. Não. Demora, é um processo bem lento, sim. Olha, aprendendo aí sobre o famoso dente ciso. Dente ciso pode ter cárie? Pode ter cárie, como qualquer dente. Pode dar canal? Pode dar canal. Mas como é um dente de acesso radicular muito difícil,
né? O dente ciso, ele tem os canais muito finos, né? Então, geralmente, na maioria dos casos, quando esse dente ciso não vai interferir muito na oclusão e tem um problema de canal, a gente já opta por removê-lo. É melhor remover do que fazer um canal ali, que é todo aquele trabalho. Exato. Porque até depois do canal a gente precisa reabilitar ele proteticamente, precisa colocar uma peça ali, né, para reabilitar o dente. Então já é difícil fazer uma peça adaptada num dente lá posterior, né? Então é melhor a extração mesmo. Entendi. Eu queria saber como que a gente poderia ajudar as pessoas na higienização. Como que seria essa? Porque ela é um pouco mais difícil, né? Como você comentou. Como que seria esse cuidado maior? Pode ter, a placa pode existir, pode ter tártaro no siso? O tártaro no siso é difícil, né? No siso inferior. Porque a glândula salivar nossa na parte inferior está localizada debaixo da ponta da língua. Então, o tártaro na parte inferior ele se acumula mais nos incisivos anteriores. Aqui, isso. Né? Agora, no superior, a nossa saliva ela sai aqui na altura do segundo molar. Então, pode acumular tártaro sim no dente ciso. Mas o tártaro, só o dentista consegue remover. Né? A escovação em casa, ela não tem força para remover o tártaro, que é uma placa bacteriana já calcificada pela saliva. Sim. Né? Então, só um aparelho ultrassom ou uma cureta, uma limpeza profissional para remover esse tártaro. Entendi. Né? No caso da higiene do siso, mas é uma escovação, existem algumas escovas que as pontas das cerdas são um pouco mais longas, né, na extremidade da escova, para justamente conseguir escovar essa parte posterior do siso, né? E usar pelo menos uma vez ao dia o fio dental nessa face posterior do dente ciso. E o enxaguante bucal também é muito importante. Tem uma pergunta que chegou aqui. Bom dia, utilizei aparelho recentemente para correção aí da mordida. Caso remova o siso, é possível que os dentes se desalinhem novamente? Olha, o final de um tratamento ortodôntico, ele sempre necessita de uma contenção. Sim. Né? Então, assim, mesmo que ela finalize e remova o siso, a volta do mau posicionamento dentário vai estar mais relacionado a não usar uma contenção do que remover o siso, propriamente dito. Nesse ponto, ela pode remover, se indicado, tranquilamente. Não vai causar problema, não. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.